Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do JBA News. Nós estamos falando do financiamento do setor de infraestrutura por meio do mercado de capitais. Esse é o terceiro episódio. Nos primeiros dois episódios, eu falei das debêntures incentivadas e das debêntures de infraestrutura, que são os dois títulos principais no financiamento do setor de infraestrutura por meio do mercado de capitais. No primeiro episódio, eu falei das semelhanças desses dois títulos, o que eles têm em comum. E no segundo episódio eu falei das diferenças, o que a lei diferencia entre a debênture incentivada e a debênture de infraestrutura, inclusive na parte tributária, que são as diferenças muito importantes. Hoje eu quero falar dos setores que foram contemplados, porque a lei, quando ela falou de investimento em infraestrutura e setores de infraestrutura, o governo ele elegeu alguns setores. Então não é qualquer investimento em infraestrutura que tem os benefícios que essas leis trazem. E existem alguns setores específicos. Esses setores estão num decreto do Poder Executivo, que saiu no ano passado, e são 15 setores. Então, eu, em vez de listar e ler para vocês os 15 setores, eu vou pensar alguns deles e colocar um holofote a alguns interessantes, alguns que talvez passem mais despercebidos. Porque existem aqueles que são os mais óbvios, os suspeitos mais óbvios, que é energia, rodovia, aeroportos, telecomunicações, tudo que são essas infraestruturas mais conhecidas. E a lei ela é muito detalhada nesse ponto. Quando ela lista os 15 setores, em alguns deles ela é um pouco mais específica, ela quebra um pouco mais o assunto. Então, eu estou aqui com um decreto, é o decreto 11964 de março do ano passado, e ele fala dos setores. E eu vou chamar a atenção de uns 4, 5 setores interessantes. Tem o setor de mobilidade urbana. E no setor de mobilidade urbana, ou seja, é tudo aquilo que envolve o transporte na cidade, e interurbano, ou seja, é enquadrável como um projeto prioritário de infraestrutura pela lei a mobilidade urbana e infraestrutura de transporte público coletivo ou de caráter urbano. E aqui esse tema é mais genérico. Uma infraestrutura que seja de mobilidade urbana é enquadrada como setor prioritário. Eu vou dar um exemplo que eu entendo que é estacionamento, por exemplo. Estacionamento é uma infraestrutura que é explorada pelo setor privado que dependendo de como for, pode ser concessão ou não. Então lembre que sempre tem que ter uma concessão pública, tá? Ou uma permissão ou uma autorização. E aqui, interessantemente, ele fala que é considerado investimento prioritário a aquisição de ônibus elétrico, inclusive por célula de combustível e híbrido, para sistema de transporte público coletivo urbano ou de caráter urbano. Então, a aquisição de ônibus elétrico e a ônibus híbrido é considerado mobilidade urbana e é eleito prioritário. Isso aqui me chamou a atenção. Ou seja, ônibus que não são elétricos ou híbridos não entram como prioritários. Então, a empresa do setor de transporte urbano ou interurbano, ela pode adquirir uma frota de ônibus elétricos ou híbridos, se financiando por meio de debêntures de infraestrutura ou incentivadas. No setor de energia, existem os mais comuns: geração por fontes renováveis, gás. Tem dois aqui que eu chamo a atenção, que é a produção de biocombustível e biogás, exceto a fase agrícola. E aqui tem um detalhe pelo seguinte: primeiro que é biocombustível e biogás é muito específico, e a fase agrícola está excluída do processo. E conversando com pessoas que são do setor, eles me comentaram que a fase agrícola é uma fase importante, porque é uma fase que tem muito investimento. Porém, o governo optou por deixar de fora. Outra fonte de energia que está incluída explicitamente são os hidrogênios de baixo carbono. E nós sabemos que esse é um tema que está tendo muito investimento, hidrogênio verde e essas outras fontes de energia baseadas em hidrogênio, e a lei previu que, sim, é possível financiar esses investimentos com debêntures incentivadas ou de infraestrutura. Ele incluiu também, eu falo que incluiu, mas só para lembrar, já esses setores já existiam antes dessa lei. Existia um outro decreto que já listava os setores, e eram muito parecidos. Aqui tem algumas alterações. Educação e saúde podem ser objeto de financiamento por meio de debêntures de infraestrutura incentivadas. Porém, o que diz o decreto? Saúde pública e gratuita, educação pública e gratuita. E quando é que isso acontece? Vou dar um exemplo que existe. Existem PPPs em que o Estado
ele transfere à iniciativa privada a construção, manutenção e investimentos da infraestrutura de escolas. Ou seja, o particular faz uma PPP com o Estado e ele constrói escolas, ele reforma, ele amplia, mas a parte pedagógica fica com o Estado. Então, essa escola, ela é gratuita e pública. E eu entendo que esse tipo de investimento poderia ser feito com debêntures incentivadas e debêntures de infraestrutura. O penúltimo que eu quero chamar a atenção são parques urbanos públicos. Porque parques urbanos públicos, eu sei que em São Paulo, posso falar, alguns parques foram concedidos à iniciativa privada, a exploração deles. Em outros estados e municípios do Brasil pode ter acontecido também. E nesses processos de concessão, sempre existem a necessidade de investimento nesses parques. E esses investimentos, eles se enquadram como setores de infraestrutura para fins do decreto. E, por fim, iluminação pública é um outro que eu queria chamar a atenção, porque também alguns municípios do Brasil fizeram concessão do serviço público de iluminação pública, transferiram para a iniciativa privada. E também esse é um setor que demanda investimento. Então, esse setor pode também ser objeto de emissão de debêntures incentivadas e debêntures de infraestrutura. Então, hoje, esse episódio eu queria falar dos setores, são 15. Mais uma vez, existe um material de suporte que estará no nosso blog. Eu acho que a grande ênfase que eu quero dar é que os setores são muito amplos, são 15. Então, qualquer empresa concessionária, permissionária de serviço público, deveria estar atenta a ver se o seu serviço que você presta não está enquadrável como setor prioritário e, portanto, aproveitar esse benefício que a lei traz. Muito obrigado.